Boa noite aos irmãos. Grande prazer em rever a cada um. Também a todos que nos assistem pela transmissão do Facebook. Quero pedir a todos os presentes que coloquem os seus celulares no silencioso ou no desligado, para não vir atrapalhar nossa adoração. Desde já convido todos a falarmos o nosso versículo anual. Todos juntos. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes e gloriamos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 1 e 2. Nosso primeiro hino dessa noite, número 62 do Voz Melodia. Deus tem cuidado de você. Vamos cantar em duas vezes. Amém. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor nosso Pai, somos gratos, Senhor, pela Tua graça e misericórdia estendida em nossas vidas. Somos gratos porque, como cantamos, o Senhor tem cuidado de cada um de nós, ó Pai. Se estamos aqui, é pela Tua graça e misericórdia, ó Pai. Obrigado porque as portas dessa igreja estão abertas para receber as pessoas que têm o desejo de ouvirem a Tua palavra, seja para aprender mais dos Teus ensinamentos, ó Deus, para aplicarem a Tua palavra, também para salvação em Jesus Cristo, ó Pai. Que essa igreja possa sempre ser uma referência nesse bairro, nesse local, ó Deus, a fim de que pessoas possam conhecer o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, a Tua palavra, ó Deus, por meio desse ministério também, ó Deus. Possamos estar dispostos, atuantes na Tua obra, ó Deus. Abençoe a mensagem que será trazida essa noite pelo Teu servo. Possamos estar atentos, ó Deus, para pôr em prática tudo aquilo que o Senhor quer nos mostrar. É isso que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos para o próximo hino, número 168 do Voz de Melodia. 168. Thank
Ezequiel capítulo 15. Ezequiel capítulo 15 diz assim a palavra de Deus. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, por que mais é o sarmento de videira que qualquer outro, o sarmento que está entre as árvores do bosque? Toma-se dele madeira para fazer alguma obra? Ou toma-se dele alguma estaca para que se lhe pendure algum objeto? Eis que é lançado no fogo para ser consumido. Se ambas as suas extremidades consome o fogo, e o meio dele fica também queimado, serviria acaso para alguma obra? Ora, se estando inteiro não servia para obra alguma, quanto menos sendo consumido pelo fogo ou sendo queimado, se faria dele qualquer obra? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como o sarmento da videira entre as árvores do bosque, que dei ao fogo para que seja consumido, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. Voltarei o rosto contra eles, ainda que saiam do fogo, o fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor. Quando tiver voltado o rosto contra eles, tornarei a terra em desolação, porquanto cometeram graves transgressões, diz o Senhor Deus. Bom, eu vou pedir nesse momento que o irmão Avelino, por gentileza, nos dirija uma palavra de oração. Nosso Deus, Pai, muito obrigado por dar essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa para aprendermos, Pai, um pouco mais de como possamos ser encontrados na igreja, temente a Ti, fiéis aos Teus preceitos, e possamos, cada vez mais, demonstrar com a nossa vida, a fidelidade que temos a Ti. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Sei também a mensagem, os cumpridos, tudo vai ser feito na sua casa. Seja somente honra e glória para Ti. É isso que pedimos e agradecemos pelo perdão dos nossos pecados. Em nome do Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. O pastor conseguiu fazer as devidas correções no hino. Então nós vamos cantar o hino número 168, novamente. E agora terá a sua devida projeção. Vamos às quatro. Salvar o teu
Vamos passar para os nossos avisos. Nossos cultos dominicais. Escola dominical às 9 horas da manhã e o nosso culto vespertino às 18 horas. Pelas quartas-feiras nós temos o nosso culto de oração às 20 horas. Lembrando que a partir do dia 1º de setembro nós retornaremos com os nossos cultos presenciais. Todos eles com as transmissões, mas agora todos eles também presencialmente. Graças a Deus por isso. Quero convidar o irmão Eduardo a passar à frente para fazer o recolhimento das ofertas, dízimos e promessa de fé. Depois que o irmão orar, nós vamos cantar o hino número 17 do Hinos de Louvor 3. Damos graças, Senhor, pela salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos graças, Senhor, pela sua palavra, pela vida, saúde, proteção, segurança e esperança, Senhor, que nosso Senhor volte, até mesmo hoje, e que nós possamos ser encontrados, Senhor, agradando, Senhor, servindo, adorando, Senhor, da forma que o Senhor assim merece, de todo o nosso coração. Pedimos, Pai, que o Senhor sonda o nosso coração e nos ajuda, Senhor, que nós possamos aprender o que vai ser ensinado hoje à noite. E assim o Senhor possa nos usar as nossas vidas que lhe pertencem para a glória do Senhor. Abençoe a oferta, diz a promessa de fé. Tudo possa ser feito para engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse nome que oramos agradecidos. Amém. Amém. Obrigado pela participação de cada um. As crianças podem descer. O pastor está com a palavra.
Boa noite. Cadê o frio, gente? Cadê o inverno? Muito bem, irmãos. É sempre bom estar com todos vocês. Aqui para estudarmos juntos a palavra de Deus. Bom vê-los conosco. E é sempre, irmãos, uma bênção para todos nós estarmos em comunhão uns com os outros, estudando a palavra do nosso Deus. Por favor, meus irmãos, abram as suas Bíblias para o livro de Gálatas. Vamos para o nosso estudo regular do livro de Gálatas. Retornamos então semana passada e agora nós vamos prosseguir, se o Senhor nos permitir, até o final deste livro. E olha, irmãos, é um caminho sem volta. Quando a gente começa a estudar livros na palavra de Deus, nós aqui, pelo menos eu tenho feito isso, sei que o pastor Daniel também tem feito isso. Nós pegamos um livro da Bíblia e nós vamos aprendendo aos poucos tudo aquilo que nós temos, que Deus fala aos nossos corações, bem como os contextos, tanto históricos, né, quanto principalmente aquilo que os autores originais quiseram transmitir para os destinatários originais. Então aqui Paulo está falando com os Gálatas sobre várias questões que são tão importantes e foram tão importantes para eles naquela época, como é para nós hoje. E como vocês sabem, irmãos, o escritor de Eclesiastes, né, Salomão, ele vai nos dizer que não existe nada novo debaixo do céu. Então até mesmo as heresias, elas se repetem, às vezes com uma roupagem diferente, mas ainda assim nós podemos enxergar que muitos dos problemas, dos erros teológicos daquela época ainda sobrevivem até a atualidade. Vamos ler então, quero convidá-los a se colocar em pé. Nós vamos ler apenas 6 versículos, então sei que vocês não vão ficar bravos comigo por ficar em pé esse tempo, ok? Vamos lá então, meus irmãos, Gálatas capítulo 5, versículos de 1 a 6. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem... Testifico a todo homem que deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Deus abençoe sua palavra, podem se assentar. E nós vamos falar com Deus neste momento. Senhor, nós queremos pedir a direção do Senhor para que o Santo Espírito dirija os nossos corações a aprendermos mais sobre o Senhor e a sua palavra. Tu, ó Deus, que conhece as necessidades íntimas de cada um de nós, talvez há alguém em nosso meio que esteja lutando com algumas das verdades que aprenderemos hoje à noite. Então, ó Deus, que tomemos decisões sempre favoráveis a servir ao Senhor, à vontade perfeita do Senhor nas nossas vidas. Se alguém não tem Cristo como Salvador, que hoje seja noite de salvação. É o nosso desejo e oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos então agora adentrando no capítulo 5 de Gálatas. E eu espero que nós consigamos abranger os assuntos aqui definidos, porque tem várias coisas aqui que hoje em dia existe muita confusão. Mas de toda forma, eu quero apenas ler para vocês uma breve recapitulação daquilo que nós falamos na semana passada, que é exatamente o significado ou para qual motivo a lei foi dada. E aí vai aparecer para vocês aí, nós já falamos sobre isso há algumas semanas. Então a lei foi dada para evidenciar a natureza de Deus. Eu nunca vou me cansar, meus irmãos, de repetir para todos vocês, os 10 mandamentos, eles têm sim o seu valor para todos nós. Nós não podemos deixá-los de lado. É importante nós entendermos que os 4 primeiros mandamentos vão tratar sobre
a responsabilidade do homem para com Deus. E aqui, abrindo um parênteses, é muito importante destacar para vocês que muitas pessoas não estão nem mesmo cumprindo com os mandamentos que o Senhor nos tem dado, como, por exemplo, honrá-lo sobre todas as coisas e não falar o nome do Senhor em vão. Hoje em dia, irmãos, muitos cristãos usam o nome de Deus de maneira desregrada, mesmo nas figuras de linguagem, mesmo em piadas, mesmo em brincadeiras. O nome de Deus ele tem que ser levado em consideração e seriedade sempre. É muito importante também destacar que alguns dos escribas que copiavam, alguns dos copistas que copiavam a Bíblia, quando eles escreviam o nome de Deus, eles jogavam a pena fora e pegavam uma pena nova, justamente pelo respeito que eles tinham para com o nome de Deus. Então, irmãos, alguns trejeitos que hoje muitas vezes pessoas falam, meu Deus, Deus me livre. Esse tipo de coisa, irmãos, não convém a cristãos, porque fere o nome de Deus, ou fere o mandamento de nós honrarmos o nome de Deus. Então, como diria um professor meu, essa foi de graça. E também, irmãos, número 2 ali, a lei foi dada para tornar evidente a natureza pecaminosa do homem. Há algum de vocês que tem dúvida que nós somos pecadores? Então, meus irmãos, Deus sabe que nós somos pecadores, os mandamentos 5 até o 10 demonstram que nós somos pecadores. Aquilo que nós não devemos fazer, e muitas vezes nós não precisamos nem... e o Senhor Jesus Cristo disse isso em Mateus capítulo 5, 6 e 7, que os pecados eles não precisam ser exteriorizados para serem pecados. Pelo contrário, se nós pensamos em pecar, nós já pecamos. Então Jesus Cristo deixou isso claro. Então os mandamentos, ou pelo menos a lei, demonstra que nós somos pecaminosos. Fazer o homem perceber que não pode salvar a si mesmo, e nós vamos tratar sobre isso novamente hoje. E somente através de Cristo o pecador passa a ter acesso a Deus. E aí, meus irmãos, a mensagem principal desses primeiros versículos de Gálatas capítulo 5 é essa que está aparecendo aí para vocês. Segundo o Evangelho da Graça, estamos livres e devemos prosseguir firmes nesta liberdade, visto que ela foi obtida e concedida por Cristo. Meus irmãos, quando nós começarmos a tratar sobre a parte prática da liberdade que nós temos em Cristo, que foram os versículos que nós lemos hoje pela manhã, nós vamos entender que o cristão não pode trocar liberdade ou não pode entender liberdade por libertinagem. Nós não somos livres para fazer aquilo que nós queremos sem buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Liberdade não quer dizer que nós vamos virar as costas para Deus, de maneira alguma, mas a gente ainda vai chegar lá. E aí, meus queridos irmãos, nós vamos dividir em 3 partes os versículos de 1 a 6, mas precisamos entender que Paulo está tratando primeiramente sobre este tema, firmes na liberdade. Nós já temos tratado muitas e muitas vezes sobre a lei. Talvez algumas pessoas já ficam assim, puxa vida, vai falar sobre isso? Irmãos, isso é tão atual hoje como era no passado. Quantas não são as religiões que colocam o fardo sobre o homem, que ele precisa fazer boas obras ou precisa cumprir certos sacramentos e dogmas para ser salvo? Foi na Idade das Trevas, em torno de 1300, entre 1000 a 1300 depois de Cristo, que começou essa situação na igreja romana, de que você poderia pagar indulgências pelos pecados daqueles que já morreram. Onde surgiu essa história de purgatório, que as pessoas vão ficar num lugar temporário para que elas possam pagar a sua penalidade antes de ir para o céu. Meus irmãos, é lógica. Se nós iremos no futuro ficar num lugar para que nós podemos purgar os nossos pecados, por que Jesus Cristo deu a sua vida? Então não tem sentido a mensagem que muitas vezes é pregada hoje em dia, que pessoas precisam vender jornais, que pessoas precisam ir a apenas algumas igrejas, que somente algumas igrejas são verdadeiras, e que se você não for nessas igrejas você vai para o inferno. Todas essas são religiões que usam a meritocracia como forma de colocar sobre o homem a responsabilidade para salvar-se.
Nós não conseguimos nem mesmo agradar os nossos familiares, quanto mais agradar a Deus. Então o fardo da nossa salvação nunca vai estar sobre nós. Está sobre Cristo, que deu a sua vida na cruz para nos salvar. Ele é o perfeito Salvador. E nele está a perfeita salvação. É nisso que nós falamos, ou é isso que nós falamos sobre quando nós tratamos sobre justificação pela fé. E aí, meus irmãos, nós vamos falar sobre a liberdade em e também a liberdade por Jesus Cristo. Vamos ler novamente o versículo de número 1. Alguém leia para nós. Ô Davi, lê para nós aí, por favor, meu irmão. Então o apóstolo Paulo já deixa claro, meus irmãos. Ele fala que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E mais uma vez nós vamos tratar sobre essa liberdade. Mas antes, vocês se lembram, eu vou colocar versículos aqui, mas isso é para fluir mais o nosso tempo. Mas você pode anotar, você pode depois pedir os slides, para mim não tem problema. Mas os versículos vão ser colocados aí, boa parte deles, tá? O Guilherme vai colocar para nós aí, e vocês vão me acompanhar. João 8, 31 a 33, as palavras de Jesus. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? O próximo, vou passar aqui. O Guilherme já colocou, desculpa, Guilherme. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Pausa. Todos aqui cometem pecado? Todos cometem? Nós, então, segundo Jesus falando, somos escravos do pecado. Continuamos. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, meus irmãos, a liberdade que Paulo está dizendo, nós não somos mais escravos do pecado. O poder do pecado não tem mais, ou pelo menos o pecado não tem mais poder sobre nós. Não quer dizer que nós não pecaremos. Vamos lembrar de Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte. Então a consequência direta dos nossos pecados é a separação física e espiritual de Deus. Mas o versículo continua dizendo, mas o dom gratuito, ou pelo menos o dom da vida eterna, o dom gratuito está em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, Cristo ele pagou pela nossa liberdade. E é exatamente isso que ele está falando para os judeus. Pode voltar lá, Guilherme, por favor? Então aqui, meus irmãos, a nossa liberdade está baseada no quê? Na redenção. Nós fomos redimidos, ou seja, nós nascemos novamente. O Davi não falou hoje de manhã sobre as palavras de Jesus para Nicodemos? Importa nascer de novo ou importa renascer? Não foi isso que foi falado? E aí Nicodemos, mesmo um mestre da lei, pergunta para Jesus como que o homem crescido pode entrar no ventre da sua mãe. Não está falando sobre nascimento físico, mas está falando sobre nascimento espiritual. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Nós precisamos nascer de novo para fazermos parte da família de Deus. Todos aqueles que foram salvos em Cristo, eles fazem parte da família de Deus. Então, esta liberdade, ela tem 3 aspectos. Nós fomos libertos da culpa e da penalidade do pecado. E aí, irmãos, vou pedir para vocês aí me ajudarem rapidamente. Alguém leia aí Gálatas 1:4, por favor. Vocês já estão em Gálatas mesmo? Vamos lá, Gálatas 1:4, por gentileza. Alguém leia para nós. Então nós fomos libertos, meus irmãos, novamente, das amarras que nos prendem ao pecado. Nós não podemos, como salvos em Cristo, estarmos como dependentes de uma vida pecaminosa. Mesmo pecando, nós vamos lutar contra o pecado, porque como nós vimos hoje, Paulo vai dizer mais para frente, andai, pois, em espírito e jamais
satisfareis as concupiscências da carne. Então nós somos libertos da culpa e da penalidade do pecado, mas também nós somos libertos do quê? Você tem que me dar o poder aí. Nós somos libertos das forças do maligno. Satanás ele já não tem mais poder sobre nós, porque em nós habita o Espírito Santo. Mas também, meus irmãos, nós fomos libertos da maldição da lei e do seu jugo. Nós vamos tratar mais sobre isso daqui a pouco. Só que sobre a questão do jugo da escravidão, nós vamos fazer um pequeno parênteses aqui. Quando Paulo está falando aqui para os Gálatas sobre essa liberdade, sobre o jugo da escravidão, o que vem a ser isso? Manter os regulamentos cerimoniais do Antigo Testamento. Dieta, ou seja, as coisas que pode e o que não pode comer. Vestuário, costumes sociais, vida pública, adoração, etc. Quando você pega o livro de Êxodo e o livro de Levítico e também o livro de Números, você vai ver que ali existem várias leis, principalmente o livro de Levítico. E ali aquelas leis Deus está dando para o povo de Israel. Aquelas leis, existiam leis cerimoniais, que eram baseadas nas cerimônias que eles, como povo de Deus, deveriam fazer. Existiam leis morais, ou seja, aquilo que eles deviam fazer em relação à moralidade, tanto individual como nacional, familiar também. E temos, meus irmãos, as leis que eram leis civis, que tratavam em relação às questões do povo. Só que essas eram leis que eram pertinentes aos judeus. E aí você vai encontrar hoje pessoas da sua família que talvez deixam de comer certas coisas porque a igreja diz que não pode comer. E aí a igreja vai e usa a Bíblia como base de certas coisas que você não pode fazer. Você não pode tomar café, você não pode comer presunto, você não pode comer carne de porco, você não pode fazer nada disso. Só que, meus irmãos, mais uma vez, nós devemos entender a Bíblia em vários contextos. Por exemplo, quando você pega o Novo Testamento, certas partes do Novo Testamento, Paulo está falando com povos de culturas diferentes. Paulo está falando com pessoas que têm costumes diferentes dos costumes brasileiros. Se você pega uma pessoa hoje, por melhor vestida que ela esteja, e coloca ela no tempo de Paulo, as pessoas vão se escandalizar, porque a vestimenta da época era totalmente diferente da vestimenta hoje. Assiste um filme de época e vê como as pessoas andavam nas ruas nos anos 1940. Até os meninos pequenos andavam de calça social, sapato social, camisa social. Você não via gente de bermuda, de chinelo, calça jeans. Não existe nenhum problema sobre isso, mas a grande questão é que existe algo que muitas pessoas não entendem, chamado contextualização. Então, meus irmãos, há 100 anos atrás, talvez uma pessoa andar de short na rua seria escândalo. Hoje não é. Então, contextualização. E nós precisamos entender qual é o contexto que aqueles judeus estavam quando Deus deu a lei para eles. Paulo está falando sobre esse jugo da escravidão. Por quê? Porque pessoas deixavam claro, assim como hoje, que para ser salvo, você deveria seguir aquelas leis que os judeus seguiam. Só que em momento nenhum você vê que a salvação é baseada na fé em Cristo e em guardar certos costumes da lei. Não está. A salvação é exclusivamente pela fé em Jesus Cristo. E aí também Paulo vai falar um pouco mais sobre isso também, a gente vai chegar lá mais pra frente. Então, aqueles que buscavam isso como um meio de salvação estavam debaixo do jugo da lei. Porque se você procura fazer uma coisa só da lei para ser salvo, você tem que fazer todas as outras. Os cristãos estão debaixo do jugo de Cristo. Nós somos livres para fazer a sua vontade. Vamos ver ali Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. A palavra de Deus vai nos dizer o seguinte, e eu sempre vou colocar, como eu deixo claro para vocês, as versões que eu uso, tá?
Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo. Deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que lhes dou é leve. Então nós temos, irmãos, de um lado o jugo do pecado, onde nós precisaríamos guardar toda a lei para ser salvo. E nós temos o jugo de Cristo, que é baseado na salvação pela fé. Então somos nós quem devemos escolher a quem nós devemos servir ou seguir, e era nisso que os Gálatas estavam errando. Então, acerca da liberdade em Cristo, irmãos, é exatamente isso que Paulo está dizendo para eles, no versículo 1. Foram libertos de todas essas questões e estavam agora sob o jugo de Cristo. O grande problema vem após isso. No versículo 2, ele vai tratar sobre alguns que através das suas obras, era como se estivessem renunciando ao cristianismo. E vocês vão ver, meus irmãos, como isso é muito atual. Eu coloquei aqui o seguinte, que o mau ensino, ele traz consequências devastadoras. Imagina o seguinte, imagina se... Vamos pegar o irmão Davi novamente. O irmão Davi pregou hoje pela manhã, um sermão evangelístico, baseado em João capítulo 3. Vamos dizer que, de alguma forma, o irmão Davi vem aqui à frente, todos nós temos confiança naquilo que é pregado pelo Davi, e ele chega aqui à frente e fala assim para vocês, irmãos, para ser salvo é importante que você creia em Cristo, mas que você esteja todo domingo de manhã nessa igreja. Pode ser que boa parte das pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, elas de maneira alguma vão ser enlaçadas por esse ensino errado. Mas, por outro lado, tem pessoas que são fracas na fé. Que talvez por consideração ao Davi e em respeito à pessoa dele, vão acreditar naquilo que ele está falando. E aí eles vão ser enganados. É exatamente isso que nós vemos. Pessoas piedosas hoje em dia que são enganados, muitos por causa desta diabólica teologia da prosperidade, vendem todas as coisas que têm em prol de demônios transvestidos de pastores, achando que estão fazendo a vontade de Deus. Então, irmãos, nós vemos como existem milhares de pessoas que hoje em dia estão sendo enganadas pelo falso evangelho. Pessoas que usam a Bíblia e começam a pegar princípios bíblicos deturpados para poder, então, dar razão às situações pecaminosas. Por exemplo, recentemente, tivemos um caso de um pastor que, com a anuência do marido, teve relações sexuais com a esposa do outro. Ele, de alguma forma, falou alguma coisa, aconselhou aquele casal, e o marido, achando que estava fazendo a vontade de Deus, deu a sua esposa para que o pastor pudesse ter relações sexuais com ela. Aberrações na palavra de Deus, irmãos. Nunca vou me esquecer de um camarada que apareceu na Globo. Um pastor usando o texto bíblico de Oséias, aonde na cabeça dele vai e pega uma mulher amiga e adultera. E aí ele estava adulterando com as mulheres da sua igreja. E aí quando ele foi confrontado, a câmera olhando para ele, o repórter disse assim, pastor, não está dizendo aqui uma mulher amiga e adúltera? Aí ele, pois é, não tinha prestado atenção nisso. Só que aí, irmãos, o mal já está feito. Aí o mal já está feito. Uma pergunta para vocês. Por que vocês acham que existem tantas interpretações errôneas da palavra de Deus? Isso, irmãos, é um desafio que eu dou para todos vocês. É importante nós estudarmos sobre teologia histórica. Aonde que o negócio começou a dar errado. No decorrer da história da igreja existiram concílios de grandes homens de Deus que estavam lutando contra heresias que desde o primeiro século já assolavam a igreja de Cristo.
Então, meus irmãos, as heresias que hoje existem, elas não são de hoje, elas são de muito tempo, só que com uma roupagem diferente. Não existem interpretações da palavra de Deus. Às vezes você vai conversar sobre a Bíblia sobre alguém e a pessoa vai falar, mas essa é a sua interpretação. Não existe, irmãos. É só você entender o contexto de tal coisa. Daqui a pouco nós vamos falar sobre uma situação que hoje em dia é muito mal compreendida, que é sobre a certeza da salvação. Mas nós já vamos chegar lá. Meus irmãos, aqui no versículo 2, vamos ler comigo? Versículo 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Olha, meu irmão e minha irmã, se você não sabe o que é circuncisão, eu posso lhe dar uma imagem aí, tem um desenho que mostra como era feita a circuncisão. Vou lhe mandar isso de maneira particular, se você quiser, não convém colocar aqui, justamente porque é no órgão sexual masculino, e para não causar nenhum tipo de escândalo, não vou colocar. Mas é importante todos entenderem o que significa a circuncisão para os judeus. Porque muitas vezes você vai ver sobre essa palavra circuncisão e incircuncisão. Mas antes, eu quero trazer para vocês essa seguinte questão. A circuncisão servia como símbolo de pureza do coração e como lembrança do pacto de Deus com Abraão. Então notem como para os judeus a questão da circuncisão, ela não era só como, por exemplo, hoje, eu nunca tive um filho homem. Tá? Eu tenho 2 meninas. Mas vocês que já tiveram meninos, vocês sabem que se vocês quiserem, quando ele for pequeno, você pode fazer a cirurgia da circuncisão. E todos os médicos, eles aconselham a fazer por quê? Por causa da higiene. Então, a circuncisão é uma questão higiênica em relação ao órgão sexual masculino. Mas para os judeus não era só pela questão da higiene. Veja comigo, Guilherme vai colocar aí Deuteronômio capítulo 30, versículo 6. Porque primeiramente, ou pelo menos uma das coisas que era importante para os judeus, Deus estava falando para que isso fosse um símbolo de pureza do coração. Deuteronômio 36 vai dizer o seguinte, eu coloquei errado aqui. O Senhor teu Deus... não, bota no de baixo que isso... Não. O que tu fez aí, meu jovem? Só voltar lá. Só aperta o ESC aí que você... Isso, aí você sai aí. Isso. Agora é só voltar lá. Esses meus ajudantes estão doidos. Não seja assim, viu, Emanuel? Brincadeira, tá, gente? Então, ó, vou chegar lá, ó. Pode clicar nesse aí porque é o anterior. Isso. Isso. É esse daqui, ó. Isso, tá aqui, ó. Calma. Vamos voltar lá. De novo. Agora foi. Então, irmãos, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor. O Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. Existe um meio físico de circuncidar o coração? Não, não existe. Então aqui é algo simbólico. Um símbolo entre Deus e os judeus, para que eles pudessem o amar de todo o coração. Mas notem, da onde veio a questão da circuncisão. Aqui, em Gênesis capítulo 17, nós temos o pacto, a reedição do pacto de Deus com Abraão. Deus fez um pacto com Abraão, e Abraão, precisaria demonstrar o aceite deste pacto de uma maneira física. E como seria isso? Veja comigo. Disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Tem algum judeu entre nós aqui? Não tem. Se houvesse algum judeu entre nós, porque até hoje os judeus fazem isso, os judeus circuncidam os seus pequenos no 8º dia depois do seu nascimento, como forma da sua aliança com Deus, desde Abraão. Mas se, por exemplo, você tem um filho
e você quer circuncidá-lo, não tem absolutamente nada a ver com a aliança dos judeus com Deus. Por quê? Porque você não é judeu. Você pode fazer? Você pode. Mas isso não significa absolutamente nada em relação à sua aliança com Deus. É nisso que as pessoas hoje em dia não entendem, meus irmãos. Você pode deixar de comer carne de porco? Você pode. Desde que você ache que isso vai ser um benefício para a sua saúde. Mas nunca nós podemos dizer que isso é algo que vai agradar a Deus. Porque não tem absolutamente nada a ver conosco. Os judeus estavam no deserto. Eles não tinham as condições de higiene que nós temos hoje. Eu já falei para vocês e repito, se você não quer comer carne de porco, traz para a igreja que a gente traça, não tem problema nenhum. Aqui em casa a gente não crê que é pecado, pelo contrário, a gente come bastante. Então, de toda forma, meus irmãos, é isso que é preciso que todos entendam. A circuncisão que Paulo está falando era uma das questões que a lei obrigava. A lei obrigava os judeus a serem circuncidados. Ele está dizendo isso. Vocês querem se circuncidar? Os maus mestres ou os falsos mestres estavam dizendo para os Gálatas que eles, para serem salvos, precisariam crer em Cristo e serem circuncidados. Paulo disse assim, vocês querem cumprir a lei? Não cumpra uma só coisa, vocês têm que cumprir toda ela. É exatamente isso. Não adianta fazer uma só questão, uma só coisa e deixar todas as demais. Pode voltar lá, Guilherme. Ah, já voltou, obrigado. Então, meus irmãos, olha que interessante esses dados. Segundo os estudiosos, qualquer gentil, lembre-se, nós todos somos gentios, quem não é judeu é chamado de gentil. Então, qualquer gentil que se convertesse ao judaísmo teria que guardar todos os 613 mandamentos da Torá. Olha que beleza. Então, segundo os adeptos do judaísmo, para que uma pessoa possa ser realmente salvo, segundo o judaísmo, tem que cumprir todos os mandamentos da Torá. Alguém consegue fazer isso? Ninguém consegue fazer isso, gente. A única pessoa que cumpriu a lei foi o Senhor Jesus Cristo. Olha o que John MacArthur está dizendo. Paulo, ele não fazia objeção à circuncisão, mas rejeitava a ideia de que traria algum benefício espiritual ou mérito com Deus, e que seria um pré-requisito ou um componente necessário à salvação. Então, meus irmãos, uma pessoa que viesse a... Vamos só fazer mais uma vez o parâmetro com as questões alimentares. Uma pessoa que deixa de comer determinada coisa, ela pode se achar mais santa do que os outros que não fazem? Ela não pode. Porque isso não é bíblico. Então Paulo, como judeu, ele não estava lutando contra o ensino da lei. Ele estava lutando contra aqueles que achavam que para serem salvos, precisavam crer em Cristo e guardar a lei. Era exatamente isso que ele estava lutando. E aí, meus irmãos, nós chegamos na frase que ele fala no versículo 2. Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, o sacrifício expiatório de Cristo não pode beneficiar alguém cuja confiança está na lei e no seu cerimonial. Gálatas 2:21 vai nos dizer o seguinte. Não... O que foi? Deu ruim aí de novo? Então Gálatas 2:21 vai dizer o seguinte. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. Então, irmãos, o ensino é exatamente esse. Se alguém chegasse assim para você e falasse o seguinte, vamos dizer que você tem uma doença mortal. Vamos dizer que você pega Covid. E alguém fala assim para você, olha, para você sarar da Covid, você precisa tomar 5 vacinas, como aconteceu recentemente, um cara lá no Rio de Janeiro tomou 5 vacinas. Foi vacinado 5 vezes. Para quê? Não sei.
Se alguém falasse que a sua vida dependesse disso, você não faria? Vocês não fariam, gente? Se alguém falasse que a sua vida dependesse de 5 vacinas para ser curado, vocês não fariam? Todos nós faríamos o máximo para que a nossa vida pudesse ser poupada. Só que tem um detalhe. A nossa confiança vai estar em quem? Em nós ou na vacina? Essa é uma boa pergunta. A parte que nos cabe é ir atrás. Quando nós formos vacinados, aí nós poderemos então ser curados do nosso mal. Eu estou falando aqui, estou fazendo só uma figura de linguagem, tá? Eu respeito aqueles que não querem ser vacinados. Mas, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Nós precisamos levar os pecadores a Cristo, porque só Ele tem o poder de salvar o pecador. Quando você for falar de Cristo para uma pessoa, faça um favor para mim e para você. Nunca fale para a pessoa, vamos na igreja para que você possa ser salvo. Nunca fala isso. Porque não é a igreja que salva. Como é que você vai falar talvez para uma pessoa que está de cama? Para uma pessoa que talvez tenha algum problema que ela não pode andar? Como? É por isso, irmãos, que é tão importante nós estarmos primeiramente munidos de folhetos, mas em segundo lugar é importante que nós saibamos com a nossa boca anunciar o evangelho, para aproveitar as oportunidades que Deus nos deu. Paulo é claro, irmãos. Ele repete e repete e repete, porque lembre-se, no capítulo 3, ele chama os Gálatas de insensatos. É a mesma coisa de falar para você, olha, para que você seja curado, né, vamos dizer que você está com a garganta ruim. Para que você seja curado, você não pode tomar água gelada. Só que aí você fala, não, eu vou tomar água gelada. Então, meu irmão, não há o que fazer se você quer fazer o que é errado. É por isso que está sendo dito que Cristo, para esses que querem tomar um caminho diferente, não tem proveito nenhum. Se você prega o evangelho e fala, meu irmão não, né? Se você fala, ô fulano, para você ser salvo, você precisa crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados. Mas ele fala, não, senhor. Para que você seja salvo, você precisa ir lá na minha igreja. Você precisa beijar o anel do pastor. Se fosse meu anel, vocês estavam lascados, porque nem isso eu tenho. Para você ser salvo, você precisa dar o seu dízimo. Para você ser salvo, irmãos, isso não existe. No verdadeiro cristianismo, isso não existe. Mas hoje em dia, pessoas estão sendo enganadas por causa de demônios transvestidos de pastores. E aí, meus irmãos, nós temos em nossas mãos o evangelho genuíno pela palavra de Deus. E Paulo está lutando com isso, mas infelizmente, para aqueles que querem permanecer no erro, você vai fazer o quê? Fazer o quê? Tem que fazer, irmãos. Não dá. Você não pode entrar na cabeça de alguém, chacoalhar e mudar. Não dá, não tem o que fazer. Então, meus irmãos, John Gill, ele vai dizer o seguinte: submeter-se à circuncisão para se obter a salvação tornava Cristo sem proveito. Fazia com que a sua morte fosse em vão, que seu sacrifício não tivesse efeito e sua justiça fosse inútil. Então, meu irmão, para ser salvo, só tem um jeito, só tem um caminho, e é Cristo. Se a pessoa quer tomar um outro caminho, não tem o que você fazer. E é aí que nós chegamos na grande questão. Nós ouvimos falar o seguinte. Paulo vai dizer no versículo 4, a parte A do versículo. De Cristo vos desligastes. Ou seja, se a justificação fosse pelas próprias obras, para eles é como se não houvesse Cristo, nem a salvação por meio dele.
Para que eu vou precisar de Cristo se eu posso salvar-me a mim mesmo? Para quê? Vocês estão entendendo a lógica da coisa? E ele continua, irmãos. Ele fala no versículo 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Aí tem muita gente que vai falar, nossa, caiu da graça, não perdeu a salvação. Não, irmãos. Perdeu a salvação não. Sabe por que não perdeu a salvação? Porque nunca foi salvo. É exatamente isso que eu vou explicar para vocês. Afastar ou perder a perspectiva da salvação pela graça através da fé. Isso é decair da graça. É alguém que de alguma forma vê a graça de Deus, mas prefere procurar salvar-se pelos seus meios. Então não há o que ser feito para alguém que quer tomar esse caminho. Então, meus irmãos, não estamos falando de perder a salvação. Porque a pessoa que não entende a sua necessidade de Cristo, ela nunca foi salva. Então, como que ela pode perder a salvação se ela nunca foi salva? Provavelmente, na igreja de Gálatas, assim como dos Gálatas, né, as igrejas daquela região, bem como aqui na nossa igreja, possivelmente existiam crentes nominais, ou seja, pessoas que haviam declarado sua fé somente em Cristo, porém, naquele momento, confiaram na salvação pelas obras da lei. Tinha uma moça que trabalhou lá na casa dos meus pais, que ela tinha algumas deformações no seu rosto, marcas de que alguma coisa tinha acontecido com ela. Ela disse que um dia ela foi lá no Mineirão e por algum motivo, razão ou circunstância, ela, cruzeirense, tentou atravessar o estádio para ir sentido a torcida do Cruzeiro, passando pelo meio da torcida do Atlético. Saiu um gol do Cruzeiro, o que ela fez? Ela comemorou. E vocês acham que aquelas pessoas foram gentis com ela? Bateram nela. Bateram nela até dizer chega. E ela ficou com aquelas marcas para o resto da vida. Eu estou dizendo isso para vocês por quê? Porque talvez, mesmo ela sendo uma cruzeirense fanática, saindo gol, ela não ia conseguir conter a sua emoção da forma que ela não conseguiu conter. Mesmo no meio de pessoas que eram de um grupo diferente, ela ainda manifestou o seu desejo contrário. Mesmo pessoas dentro da igreja que andam com a Bíblia debaixo do braço, que falam as coisas de Deus, que cantam os hinos para Deus, que podem fazer toda e qualquer coisa para Deus, elas podem não ser salvas. Elas podem. Isso acontece, infelizmente. Pessoas que talvez estão confiando nas suas próprias obras, ou estão confiando no seu próprio mérito, que o seu achismo pode fazer com que eles, ou pelo menos eles estão achando que estão fazendo a vontade de Deus. Não existe salvação sem ser nos méritos de Cristo. Não existe. Então essas pessoas que decaíram da graça, elas trocaram a justiça de Cristo pela justiça do homem. Que é, não precisa tocar lá não, deixa aí. Vamos ver se o pessoal sabe o versículo de cor. 5:2 de Romanos. Vamos tentar, meus irmãos, falar? Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da... Olha que legal. Se nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus, nós não estamos dependendo de nós mesmos. Então, meus irmãos, não existe perder a salvação para quem nunca foi salvo. Por isso que eu disse no começo deste ponto, que o mau ensino ele vai trazer consequências devastadoras. Então, meus irmãos, o Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte: ter decaído da graça
não significa ter perdido a salvação, mas sim ter saído da esfera da graça de Deus. Não podemos misturar graça e lei. Se decidimos viver dentro da esfera da lei, não poderíamos viver na esfera da graça. Pode estar dentro da igreja, pode cantar como crente, pode falar como crente, pode agir como crente e nunca ter sido um salvo. Aí vocês vão lembrar daquilo que nós lemos hoje de manhã, Mateus capítulo 7, versículo 21 até o versículo 23. Se lembram disso? Muitos naquele dia amam me dizer, Senhor, Senhor, acaso não temos feito coisas em seu nome? O que ele vai dizer? Nunca vos conheci. Então, meus irmãos, o grande problema é que, infelizmente, existem pessoas que nunca foram salvas no seio da igreja. Naquela época de Paulo, pessoas estavam dizendo que elas, para serem salvas, precisariam cumprir certos preceitos, o que era totalmente contrário à palavra de Deus. Era sobre isso que ele estava pregando, era sobre isso que ele estava ensinando. E ainda dentro desta questão da renúncia ao cristianismo, o John MacArthur ele vai falar o seguinte: aqueles que já foram expostos à graciosa verdade do evangelho, que viraram as costas para Cristo e procuraram ser justificados pela lei, são separados de Cristo e perderam todas as perspectivas da graciosa salvação de Deus. Esse abandono de Cristo e do evangelho só prova que a fé deles nunca foi genuína. Vamos ler lá, Guilherme, vê aí se vai dar certo, se não der, eu só... Hebreus 6, 4 a 6 vai dizer o seguinte, essa é uma outra passagem que muita gente entende de maneira errada, viu? Pois é impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Aí você vai falar, calma aí, se essas pessoas provaram do dom celestial, elas não eram salvas? Não eram. Quer um exemplo? José. As pessoas que estavam à volta de José, elas não tinham sido abençoadas? É só ler a Bíblia, gente. Gênesis não fala que as pessoas que estavam em volta de José eram abençoadas? As pessoas não viam Deus no procedimento de José? Não viam que Deus era com ele? Porém, mesmo experimentando das bênçãos de Deus e vendo o agir de Deus na vida de José, se elas não entregaram a sua vida ao Senhor, não creram nele, elas foram para o inferno. É por isso que, infelizmente, dentro de famílias da igreja, seja da nossa ou de qualquer igreja, existem maridos, existem esposas, existem filhos, existem filhas que vão para o inferno, mesmo estando cada dia na igreja, porque nunca entregaram a sua vida a Cristo. Nunca entregaram a sua vida a Cristo. Porque ninguém vai para a eternidade segurando no pé de alguém. Ninguém vai. Não vai, irmãos. Os caixões são individuais. Então a pessoa, ela sempre vai ser julgada de maneira individual. É exatamente aquilo que eu disse hoje de manhã. Filho de crente não é crentinho. Não é. Não existe esta máxima. Cada um de nós temos a responsabilidade de clamar a Jesus Cristo que seja o nosso Senhor e o nosso Salvador. Se não houver em nós este ato de clamar a Jesus Cristo para que Ele seja o nosso Salvador, não há salvação. Pode viver 100 anos dentro da igreja, que se não clamou que Jesus Cristo fosse o seu Salvador, não se arrependeu dos seus pecados, vai para o inferno. É isso que está sendo dito em Hebreus capítulo 6. Não está falando sobre perda da salvação. Não está falando sobre perda da salvação. Temos o outro exemplo, não precisa mexer aí, Guilherme, mas o outro exemplo de Lucas capítulo 8, que fala que aqui caiu sobre a pedra, estamos falando da parábola do semeador, aqui caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a receberam com alegria. Estes não têm raiz,
creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegaram a amadurecer. Quantos são aqueles que estão dentro da igreja e quando começa o negócio a degringolar, saem dos caminhos de Deus? Esses, meus irmãos, eu digo muito claramente para vocês. Eu não estou falando que são incrédulos ou ímpios, porque muitas pessoas acabam se desviando dos caminhos de Deus. Mas uma pessoa que fica anos a fio longe de Deus, como se nada tivesse acontecendo, meu irmão, vocês me perdoem. É exatamente aquilo que nós falamos hoje pela manhã. A Bíblia diz que o crente deve andar na luz. Nós sabemos que a luz é boa, não é verdade? Todo mundo não sabe que a luz é boa? Se o Eduardo apagar todas as luzes daqui da igreja, vai ficar um breu. Como é que você vai enxergar? Alguns de vocês aí estão usando óculos. Vocês sabem, eu preciso usar óculos, né? As letrinhas aqui da Bíblia para mim estão bem embaçadas. Eu malemar estou enxergando no claro, imagina no escuro. O tablet eu até consigo enxergar. Se nós sabemos o benefício que Cristo traz nas nossas vidas, por que raios nós vamos nos afastar de Deus, irmãos? Não existe cabimento nisso. E finalmente, pode voltar lá, Guilherme. Não, eu vou ler também o próximo ali. Vai lá de 1 João 2,19. O apóstolo João, eu vou ler aqui. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então o apóstolo João estava reconhecendo que dentro do seio da igreja existiam pessoas que nunca tinham sido salvas. E aí, meus irmãos, finalmente, nós já tratamos da liberdade em e por Cristo. Estamos tratando daqueles que renunciam pelas suas obras, ou renunciaram ao cristianismo, pela sua própria conta e risco. E agora nós vamos falar finalmente e brevemente da esperança pelo Espírito Santo. Leia comigo aí, por favor. Ou então, deixa eu ver. Ô Paulo, lê para nós aí, por favor. 5 e 6 de Gálatas 5. Tá sem óculos? Tá igual eu então. Bem-vindo ao clube. Consegue ler? Senão eu posso tentar aqui. Passa para outro? Então vamos lá. Vai, Renato, lê para nós aí, por favor. Também estou sem óculos. Desculpa, Renato. Também sem óculos assim é difícil. Desculpa, Paulo. Pode ler. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, meus irmãos, aqui Paulo, ele Meio que finalizando essa introdução do capítulo 5, deixando claro, primeiramente, o seguinte. Do versículo 5, ele declara que a esperança de justiça a longo prazo diante de Deus é através da vida pela fé no poder do Espírito. Mas vamos fazer o seguinte, deixa quieto. Eu vou ler aqui porque senão vai dar ruim ali. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós, como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. Irmãos, Dona Irene hoje estava dizendo para mim que espera que ainda esse ano ela seja promovida ao lar celestial. Eu sempre pego no pé dela e falo que não, Dona Irene, vamos esperar os 100 anos aí para a gente poder comemorar juntos. Mas o exemplo perfeito é aquele que nós temos recentemente. Porque o apóstolo Paulo diz que aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo.
Sabe, meus irmãos, muitos de nós sofremos com as dificuldades desse nosso corpo físico. Mas um dia todos nós estaremos na presença do Senhor, gozando da presença dele, sem qualquer dor. E é essa a nossa esperança quando nós lembramos da querida irmã Luciana. Que os seus últimos meses foram de trabalho, de dor, de sofrimento. Mas hoje, ela está gozando da presença do Senhor. Não existe mais nenhum sofrimento, não existe nenhuma dor. Então, irmãos, esse é o benefício de crer em Cristo que o apóstolo Paulo nos traz. Daquilo que nós podemos esperar do nosso Salvador. Ele está dizendo isso aqui usando, e nós usamos as próprias palavras de Paulo em Romanos capítulo 8. É o Espírito Santo que nos dá essa certeza. Não são as nossas obras, os nossos méritos que vão nos dar essa esperança de que um dia nós todos estaremos diante do nosso Senhor. O versículo 6, irmãos, ele vai falar: nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum. Ou seja, nenhum tipo de cerimonial tem qualquer valor no relacionamento para com Deus. É importante tudo aquilo que nós fazemos aqui na nossa igreja para cultuar a Deus? É importante. Mas vamos supor, lá na sua casa, no seu culto doméstico, você precisa fazer todas as coisas que nós fazemos aqui? Você precisa cantar hino, você precisa tirar oferta para fazer um culto a Deus? Não. Então isso nos mostra que a cerimônia em si, ela tem a sua importância, mas ela não é o ponto principal. O ponto principal é a palavra. Então o apóstolo Paulo está dizendo para eles: olha, vocês, bando de Zé Mané, achando que vocês têm que ir atrás de cerimônias e de coisas, deixar de fazer isso, procurar fazer aquilo para ser salvo, não tem necessidade nenhuma disso. Para Deus isso é indiferente, no sentido de que aqueles que serão aceitos foram aqueles que foram justificados pela fé. Mas finalmente, irmãos, ele vai falar ali no final do versículo 6. A fé que atua pelo amor. Então Paulo aqui está destacando a verdadeira fé, que é viva em Cristo. Porém deixa claro que o amor é a característica inerente à fé. Olha o amor aí de novo. Então é uma fé que vai atuar em relação ao amor. Aqui ele está dando uma pequena introdução àquilo que ele vai falar posteriormente, dos versículos 16 em diante. Vou ler aqui, né, porque tá dando ruim ali. 1 Coríntios 13, 2. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Vejam, irmãos, a importância do amor. E 1 João 4,8 vai dizer que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então não se pode servir ao Senhor sem amor. E aí, meus irmãos, nós vamos concluir essa noite. Eu sei que são muitas informações, meus irmãos. Mas é tão importante e gostoso estudar a palavra de Deus, para primeiramente não ser enganado, mas também para a gente, quando lê isso novamente, abrir o nosso entendimento sobre o que Deus estava, através do apóstolo Paulo, dizendo para aqueles destinatários e como isso pode ser aplicado nas nossas vidas. E, meus irmãos, para concluir essa noite, Paulo diz aos Gálatas o motivo pelo qual eles não poderiam aceitar a circuncisão. Lembra aquele ato físico que os judeus diziam para os Gálatas que para eles serem salvos, eles deveriam fazer aquele ato e também guardar a lei. Paulo deixou claro
que se eles aceitassem aquele ato físico, essa atitude nega efetivamente o sacrifício de Cristo. Imagina se eu falasse assim para vocês: olha, para vocês serem salvos, você tem que tatuar no seu braço: eu amo Jesus. É ridículo isso, não é verdade? Mas tem pessoa que poderia fazer, porque acha que aquilo poderia ser como hoje muitas pessoas acham: imagens. Imagem é exatamente algo que prende uma pessoa. Não a vontade de Deus, mas as boas obras. Tem que acender vela para a imagem, tem que fazer procissão para a imagem, tem que fazer 1001 coisas para a imagem, quando na verdade não tem valor nenhum. Então, quando uma pessoa exterioriza o seu desejo de, pelo seu mérito, ser salvo, ele está negando o sacrifício de Cristo. Também obriga a pessoa a guardar toda a lei. Se acha que para ser salvo tem que ser circuncidado, então tem que cumprir todos os 613 mandamentos. E priva uma pessoa da graça de Deus e, portanto, coloca-o por conta própria no plano de mérito da salvação. Nós não somos livres para servir? Não temos falado isso tantas vezes? Então, se nós somos livres para servir, nós não podemos ficar presos em mandamentos humanos. Eu vivo repetindo para todos vocês: nesta igreja, vocês não são obrigados a nada. Você não é obrigado a vir ao culto, você não é obrigado a ser membro da igreja, você não é obrigado a contribuir, você não é obrigado a ler a sua Bíblia, você não é obrigado a nada. Você faz se você quer. Porém, nós deixamos claro que Deus se agrada da fidelidade do cristão que vai ao culto, que lê a sua Bíblia, que ora, que tem o seu momento com Deus, que evangeliza, que ajuda o próximo, que ama o seu irmão em Cristo, que ajuda os missionários, que contribui com regularidade para as coisas de Deus. Então, irmãos, contra essas coisas, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, não há lei. E aí eu quero terminar com uma frase de John Stott. Ele vai dizer o seguinte: eu sei que a letra está meio pequena, tá? Não trabalhamos para a nossa salvação. Aguardamos a esperança da justiça, ou seja, aguardamos a glória por vir que nos é oferecida pela fé. Não é o que fazemos para Deus que nos garante o céu, mas é o que Deus fez por nós em Cristo Jesus. O céu não é um prêmio que merecemos, mas uma oferta que recebemos. Não é uma conquista das obras, mas um presente da graça. O crente vive neste mundo com os olhos nos céus. Vive um presente de dor, mas aguardando um futuro de glória. A esperança da justiça que aguardamos é a bem-aventurança eterna, o céu de glória, a herança imaculada. Amém, meus irmãos? Nós não conseguimos herdar a vida eterna pelos nossos méritos. É exatamente isso que nós estamos falando desde o início, quando começamos a estudar Gálatas capítulo 1, versículo. Vamos terminar com um versículo que não está lá. Vamos para Hebreus 11, 6. E eu peço que vocês se coloquem em pé. Vamos tentar ler todos juntos? Eu sei que nem todos temos a mesma versão, mas vamos tentar ler todo mundo junto? Hebreus 11, 6. Eu estou com a versão atualizada aqui, tá? Se você tem outra versão, quiser ler, não tem problema. Mas vamos tentar ler todos a uma só voz? Hebreus 11, 6. Opa, aqui, versículo 6. Vamos lá. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus,
Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é pela nossa força, não é pelo nosso agir, mas é pela nossa fé, pela nossa devoção ao nosso Deus. Podem se assentar, nós vamos orar nesse momento. Pai de amor, Deus Todo-Poderoso, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós entramos em Sua presença, agradecidos pelo ensino da Tua palavra, a qual, Senhor Deus, nós precisamos responder em nossos corações. Nós temos falado, Senhor, tantas vezes sobre a nossa liberdade, e essa mesma liberdade que faz com que crentes, mesmo tendo anos de vida cristã, ainda sejam infiéis, ainda não buscam agradá-lo diariamente, Senhor. E como nós falamos, nós como igreja sofremos. Mas precisamos entender que essa liberdade deve nos motivar a servir ao Senhor, a amar o Senhor, a amar os nossos irmãos em Cristo. Também, ó Deus, quão triste é pessoas que buscam através dos seus méritos, sejam financeiros ou através das suas boas obras, creem que elas podem ser salvas, e isso é um engodo, Senhor. Isso é um engano. Lamentavelmente, nós temos, assim como Paulo disse, visto pessoas que estão sendo guiadas por demônios, porque Satanás, ele de alguma forma tenta imitar sempre, ó Deus, os padrões do Senhor, e tem os seus ministros tentando imitar ministros de justiça ou de luz, ministros do Senhor. Mas tantos são aqueles que têm sido usados por Satanás para enganar pessoas. Ó Deus, nós que cremos e entendemos a Tua palavra, nós não somos melhores que ninguém. Mas está sobre os nossos ombros a responsabilidade não só de pregar, mas de viver o verdadeiro evangelho. Também, ó Deus, que a esperança da glória futura enche os nossos corações, porque como salvos em Cristo, o Espírito Santo tem nos dado essa convicção de que mesmo neste mundo maligno que nós vivemos, nós estamos aqui por um período de tempo limitado. Damos graças ao Senhor por todos aqueles queridos irmãos que hoje gozam da presença do Senhor Jesus Cristo. Mas nós que aqui ainda labutamos, ó Deus, fortalece os nossos corações, para que estejamos preparados, ó Deus, cada dia, e vivermos com alegria até o dia que o Senhor nos chama. Ainda com os olhos abaixados, com as cabeças abaixadas, eu não posso terminar essa noite sem pedir uma resposta de vocês. Mas eu já lhes adianto a você que nos assiste pela internet, a vocês que estão aqui, eu não quero que vocês levantem suas mãos, que vocês levantem dos seus lugares. Responda para si próprio em seu coração diante de Deus. Meu irmão, será que a esperança futura da glória de Cristo tem redundado em um serviço fiel da sua vida para com Deus? Será que esta liberdade que nós temos em Cristo tem nos motivado a servir fielmente ao nosso Senhor? Se a sua resposta for negativa, eu peço que você faça um compromisso diante de Deus. Olha a nossa volta. Pessoas sofrem muitas vezes mais do que nós. E ainda assim, estão servindo ou já serviram ao Senhor enquanto estiveram aqui. Nós que ainda estamos aqui, queridos irmãos, temos a oportunidade
de servir ao nosso Deus. Então não percamos esse tempo com coisas que são supérfluas. Confessemos e abandonemos os nossos pecados para uma vida de serviço e fidelidade ao nosso Deus. Mas também, se há alguém aqui essa noite que não tem Cristo como seu Salvador, se talvez as palavras que foram pregadas, você tem dúvida se realmente, se esta noite, se você morre, qual é o destino da tua alma, eu peço que você venha, termina o culto, fala comigo, fala com o pastor Daniel, fala com alguém da sua confiança, algum irmão, irmã Kimberly, pode falar com alguma pessoa que você tenha confiança, mas não saia daqui essa noite com dúvidas de qual o destino da tua alma. Você que nos assiste, manda uma mensagem para o meu WhatsApp, pastor Daniel, da mesma forma, e aí nós podemos conversar com vocês. Então, meus irmãos, responda positivamente em seu coração. E o Senhor, ó Pai, dá-nos convicção se realmente temos sido fiéis ao Senhor. Damos graças ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, é muito bom poder ver todos vocês. Bom que a Simone chegou com a Vicky. Fizeram uma boa viagem. Trouxe suco de uva para todo mundo. Vamos pegar no pé de vocês, brincadeira. Mas grande bênção ver todos vocês aqui conosco. Tenhamos, meus irmãos, o desejo ardente de servir ao nosso Deus. Que nós possamos orar pelos nossos irmãos. Eu quero, homens, deixar pré-agendado com vocês uma reunião de homens no primeiro sábado de setembro, dia 4. Só que eu vou procurar alinhar essa reunião de homens lá na casa do irmão Paulo Barbosa. Se a dona Vani estiver me assistindo, vai tomar um susto. Eu estou dizendo que eu vou procurar alinhar. Estava conversando com alguns irmãos hoje pela manhã. Se der certo, a gente vai fazer reunião lá na casa do Paulo Barbosa e o Eduardo vai fazer o churrasco para a gente. Brincadeira, Eduardo. Eduardo mora quase do lado ali. Não pode ter comida. Não pode ter comida. Vamos parar de pensar nessas coisas. Mas, irmãos, faz bastante tempo que a gente não vê o irmão Paulo, aí a gente pode, com o distanciamento certinho, poder fazer uma reunião de homens lá com ele. Se caso não der, se eles tiverem compromisso, a gente procura fazer aqui no seminário, tá certo? Mas, com fé em Deus, meus irmãos, começaremos a fazer então as nossas programações a partir do mês de setembro, tá certo? Então, meus queridos irmãos, obrigado por estarem conosco. Dona Iracema, obrigado por estar com a gente hoje também, sempre um prazer. Não vou mais apresentar a senhora não é visitante, tá? Não é visitante, é de casa, tá bom? Demais irmãos, tenhamos todos uma semana abençoada e tenhamos agora um período de comunhão uns com os outros. Deus abençoe, meus irmãos. Você que nos assiste, ficará com o hino. Deus abençoe também.